Dando para 1h em ponto o anúncio dos 26 convocados para a Copa do Mundo. É claro que você já teve os seus convocados preferidos, eu também, o público também, isso sempre acontece, mas talvez essa convocação do Tite ela seja bem previsível. Porque qual seria a surpresa, né? A presença de Daniel Alves ou não, mas será que seria surpresa? Ele ausente porque ele não está jogando, está apenas trabalhando fisicamente. Ele presente por ser um cara do ciclo, por ser um nome experiente, um multicampeão e um cara também um mundialista. Então, seria basicamente um debate realmente talvez interminável daqueles que defendem a convocação do Daniel Alves e daqueles que acham que ele não deve ser convocado. Então vamos aguardar. Eu palpitando, meu caro Elia, acho que ele estará presente. É claro que a gente sempre tem que se posicionar, eu pelo menos imagino que seja assim para nós, quando a gente participa de uma cobertura dessas. Então eu entendo que talvez a lista seja essa. Goleiros, os 3 goleiros, eu acho que isso o ciclo inteiro praticamente foram os 3. Alisson, Ederson e o Everton. Laterais, Danilo, Alexandre, Alex Telles e o Daniel Alves, acredito. Zagueiros, Thiago Silva, Marquinhos, Militão. E aí fica a dúvida, Lucas Veríssimo. Eu comentei um jogo do Benfica na semana passada contra o Maccabi Haifa e o Lucas Veríssimo entrou, atuou por cerca de 20, 25 minutos e mostrou estar totalmente recuperado da lesão ligamentar que ele teve no joelho no ano passado. Ficou praticamente um ano fora dos gramados, mas é um cara de muita confiança da comissão técnica e bom zagueiro, sem dúvida. Então, como ele vinha sendo aproveitado antes da lesão, talvez agora voltando em condições normais, ele seja convocado. Mas tem a concorrência do Bremer também, que chegou a se machucar, mas é um jogador importante, foi bem na última data FIFA, entrou e deu conta do recado, elogiado pelo próprio Tite, e talvez seja um nome para competir com o Lucas Veríssimo. Os dois juntos, ao lado de Militão, Thiago Silva e Marquinhos, acho difícil, então talvez um ou outro. No meio-campo, Casemiro, Fred, Fabinho, Paquetá, Bruno Guimarães e Everton Ribeiro, Coutinho fora com lesão muscular, e lá na frente, 9 atacantes, Neymar, Richarlison, Rafinha, Gabriel Jesus, Pedro, Vinícius Júnior, Rodrigo, Antony e Firmino. O Firmino porque voltou a jogar bem pelo Liverpool e ao mesmo tempo também é um cara que já esteve na Copa passada. Então acho que ele tem, por exemplo, vantagem em relação ao Gabigol. O Gabigol foi chamado muitas vezes durante essa passagem do Tite nesse ciclo de 18 a 22, mas perdeu espaço nesse ano, mesmo que ele tenha números espetaculares pelo Flamengo e seja um jogador super decisivo, multicampeão e citado até pelo craque Zico, né? O maior jogador da história do Flamengo, como um nome considerável para o time de todos os instantes do Flamengo. Então, quando a gente ouve o Zico falar isso, é sinal que o Gabigol tem muita força dentro do Flamengo, mas na seleção brasileira, será que ele teria a mesma força também? Acho que o Gabigol nesse momento está fora. Quem é que pode aparecer como novidade? Martinelli, jogador do Arsenal, mas jovem ainda, muito elogiado pela comissão técnica também, mas talvez um jogador mais pronto para a Copa do Mundo de 2026. Então é isso, vamos aguardar. A única coisa que tem aqui de curioso, que eu queria te passar, Elia, você que tem inúmeras Copas do Mundo, para muitos treinadores, ter disputado mais de uma Copa também passa a ser importante. Então, se por acaso essa lista que eu coloquei aqui como um sentimento, ela for confirmada, a gente vai ter, por exemplo, o Alisson, disputou 5 jogos na Copa de 18, vai para sua segunda Copa. O Ederson vai para sua segunda Copa, não disputou nenhum jogo na Rússia. O Danilo está indo para a sua segunda Copa do Mundo, disputou um jogo na Rússia e tem 46 jogos pela seleção. Thiago Silva, 4 Copas do Mundo, 4. Disputou 6 jogos em 14 e 5 em 18. Então ele tem 11 jogos de Copa com 2 gols marcados. Esse tem força, apesar de muita gente achar que ele não aguenta a pressão. Aí temos o Marquinhos, indo para sua segunda Copa. Disputou apenas um jogo em 18, mas ele tem 71 jogos e nesse ciclo ele foi titular absoluto. Temos o Casemiro com 64 jogos com a camisa da seleção e 4 jogos em 18. 4. Temos o Fred, 28 jogos pela seleção, esteve em 18, mas não jogou nenhuma partida. E aí temos também o Neymar com 121 jogos. Em jogos de Copa são 10 partidas e 6 gols marcados. E temos também o próprio Roberto Firmino. Na Copa de 18 foram 4 jogos e 1 gol marcado. Então, se repetir esses nomes aqui que eu mencionei, serão 9 jogadores que atuaram na Copa de 18, e isso faz com que o grupo brasileiro seja realmente muito experiente. Além do Daniel Alves também, que já tem uma Copa no currículo, mas ficou fora em 2018. Elia.
São as informações do nosso Pretzel, que está ali na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Para você que curte o programa, muito obrigado pela sua audiência. Estamos arrebentando de audiência pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Muito obrigado. Aliás, quero agradecer também a sua enorme audiência em todos os cantos do planeta. Estou recebendo mensagens de Nagoya, no Japão, da Nova Zelândia, olha só, na Oceania, muito obrigado. Mensagens dos Estados Unidos, ou seja, o rádio não tem fronteiras pelos aplicativos e eu sou muito grato à enorme audiência que a nossa área tem, principalmente num momento histórico como esse, de muita expectativa. Meu caro Pretzel, eu digo a você o seguinte: acho até quase uma heresia a gente pensar na convocação nesse momento do Daniel Alves, depois dele ter, infelizmente, deixado a seleção brasileira, deixado um grande clube do futebol do Brasil e do mundo. Quando ele, depois da Olimpíada, eu até tinha uma expectativa muito grande, porque acompanhei muito de perto o Daniel na Olimpíada, vi todos os jogos da seleção brasileira na Olimpíada e entrevistei todas as vezes o Daniel Alves, e ele é protagonista, ele é aquele cara que não foge, aquele cara que chama para si a responsabilidade, e ele foi muito importante para a conquista brasileira do ouro olímpico lá em Tóquio, no Japão. Só que depois daquela conquista, ele realmente acabou caindo muito de produção, a sua vinda ao São Paulo acabou complicando um pouco a sua vida e a sua saída do São Paulo acabou sendo ainda pior. Então, por conta disso, entendo que o Daniel esteja fora dessa seleção brasileira, mas é interessante, porque a gente chega, não sei se você compartilha dessa posição, mas a gente chega com esta data, com este dia histórico de 7 de novembro, com mais de 90% da seleção brasileira definida. E não é só definida pelo treinador, definida pelo público brasileiro, não, Pretzel? Concordo plenamente contigo. Eu acho que o grande debate vai ser em torno do Daniel mesmo, né? Existe também a possibilidade, talvez remota, mas eu escutei por aqui, é o seguinte: Lucas Veríssimo e Bremer, os dois serem chamados e o Daniel fora. E aí você teria 3 laterais apenas, com o Militão podendo fazer a função de lateral direito numa emergência, no caso do Danilo ter algum problema. Mas aí, né, eu acho que também entra num debate. Em 4 anos, uma comissão técnica que tem 30 pessoas, com observadores no mundo inteiro, não conseguiu criar uma alternativa para a lateral direita? Então, se o Daniel não vai ter que improvisar um zagueiro, essa eu acho que é uma falha da comissão técnica, se por acaso isso acontecer. Porque o Militão foi testado no último amistoso contra a Gana, a data FIFA teve Gana e Tunísia. O Brasil atropelou as duas seleções, mas contra a Gana o Militão jogou de lateral direito, não comprometeu. Uma chegada tímida até ofensivamente, mas muito bem na parte defensiva como lateral. Até no São Paulo, quando ele surgiu, o próprio Rogério Ceni era o técnico, o Rogério dizia o seguinte: olha, o Militão é um cara que pode jogar em todas lá atrás e até de volante, porque ele é um cara versátil, tem bola aérea, tem saída de jogo, e me parece que se o Tite tentar essa improvisação, ele dá razão também ao Rogério Ceni, que foi o primeiro treinador do Militão no São Paulo. Então vamos aguardar, mas se o Daniel não for convocado, quem sabe mais 2 zagueiros e com o Militão sendo jogado para a lateral direita no caso de uma emergência, seria, eu acho, uma novidade. Mais um improviso num ciclo de 4 anos, você improvisar sem criar uma alternativa para o próprio Daniel. Eu não sei se o futebol é justo, né, meu caro Elia, mas o Daniel Alves, potencial ele tem, técnica ele tem, experiência, nossa, talvez seja o maior de todos. Títulos, um dos maiores vitoriosos da história do futebol. Mas é a parte física, né? A gente sabe que vai ser uma Copa mais curta em termos de recuperação. São jogos a cada 4 dias e aí não tem muito intervalo aí para você descansar jogadores mais veteranos. Estou compartilhando contigo que realmente o Daniel, presente ou não, vai se tornar o grande debate nessa convocação, Elia. Sem dúvida, 12 horas e 41 minutos. Eu gosto muito da ideia de você poder voltar com o Lucas Veríssimo, para mim, gigantesco zagueiro do futebol brasileiro, atuando na Europa, mas com muita qualidade. Qualidade para marcar, qualidade para sair jogando e, acima de tudo, uma velocidade que eu entendo o Thiago Silva não tenha. E não adianta. A gente sabe muito bem que a Copa do Mundo, ela permite muitas coisas. A única coisa que ela não permite, a partir dos jogos eliminatórios que acontecem logo depois da fase de grupos, a partir das oitavas de final, a única coisa que a Copa não permite, e é isso que eu quero compartilhar com o meu ouvinte, com a minha ouvinte, é o erro. Você terá muita dificuldade, mesmo sendo uma seleção melhor,
se você acabar errando. Por quê? Porque quando você pega técnicos inteligentes, e a gente tem que partir do princípio que o técnico da Bélgica, o Roberto Martinez, é muito inteligente, a gente tem que partir do princípio que o Lionel Scaloni, o técnico da Argentina, é muito inteligente, a gente tem que partir do princípio que o Hans Flick, o técnico da Alemanha, é muito inteligente. Esses caras já sabem o potencial gigantesco de uma seleção brasileira do meio para frente. E aí, se eles conseguem fazer um gol para compartilhar e terminar com você antes da convocação oficial da seleção, ô Pretzel, eu fico com a ideia de que eu, técnico de uma seleção adversária, se eu consigo jogar por 2 ou 3 bolas contra o Brasil e consigo encontrar um gol, eu vou fazer linha de 4, linha de 5, vou colocar um ônibus na frente do meu gol e eu quero ver o Tite, eu quero ver o Vinícius Júnior, eu quero ver o Rodrigo, eu quero ver o Neymar, eu quero ver o Antony conseguirem passar por esse ônibus que eu vou colocar na frente do meu gol. E aí a seleção pode se complicar mesmo sendo melhor. O que é que você pensa disso, Pretzel? Eu estou concordando contigo em relação a isso, porque não basta você ter jogadores rápidos e ofensivos e técnicos, você tem que ter o drible, tem que ter essa capacidade, né? O Tite tem falado muito sobre isso. Talvez ele fosse mais conservador, chamando mais gente da geração de 18, geração que eu diga dos que estiveram na Copa, em relação a inovações, em relação a renovações, né? Então eu vou te citar um cara, o Everton Cebolinha era nome certo na Copa do Mundo depois da Copa América de 19, nome cotadíssimo, né? Não passou perto mais da seleção desde que foi pro Benfica, porque a comissão técnica achou que ele perdeu um pouco da desenvoltura, do jogo de cintura, da técnica que ele tinha exuberante na época do Grêmio. E aí apareceram caras como o Rafinha, que, convenhamos, ninguém sabia quem era. Ninguém vai nos contar essa historinha da carochinha, né? Ele, eu sempre vi ele jogar. Não, nem o Tite sabia. Então o filho do Tite, o Matheus Bach lá, estava olhando um jogo do inglês, e aí o Leeds e Arsenal estava observando o Arsenal e quando viu o Rafinha estava destruindo o jogo. E aí o Rafinha apareceu para o público brasileiro dessa maneira. Não está indo bem no Barcelona, não está linkado com o Xavi, mas tem toda a confiança do Tite. Então essas novidades, o Antony jogando muito, um cara diferente, que é um quebrador de linha, como a gente costuma dizer, que é o cara do drible. O Rodrigo, que tem uma eficiência do meio para frente gigantesca, uma capacidade de finalização maravilhosa. E o Vinícius Júnior hoje uma afirmação no Real Madrid. Quando você tem tantas opções assim, talvez você jogue mais ofensivo, você joga em cima dos seus adversários. Mas eu estou concordando contigo, se por acaso o Brasil sair atrás de uma Sérvia, de uma Suíça, pode esperar uma retranca espetacular. Aí você vai depender de jogadores de meio, você vai depender de laterais, e aí você tem que ter qualidade também. Então eu estou concordando contigo em relação a isso, que quem for enfrentar o Brasil terá os maiores cuidados do mundo, mas sem deixar de atacar também a seleção brasileira quando o jogo tiver 0-0, Elia. Falado então, daqui a pouquinho, às 13 horas, convocação oficial da seleção brasileira.